Tudo pode acontecer nesta grande decisão que a Gaúcha está contando desde as 9:30 da manhã no domingo Esporte Show. E agora, Esportes ao meio-dia entrando no ar para Ferramentas Gerais, parceria da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Brosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. E Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Os primeiros destaques do programa. Começamos com o Grêmio em São Paulo. Alô, André Silva. Se São Paulo, Luciano, vive a fase vermelha por conta da pandemia, Grêmio quer transformar a noite em azul no estádio do Palmeiras. Renato tem mistérios na formação da equipe, mas deve promover alterações para tentar reverter a desvantagem e conquistar o tão sonhado hexacampeonato e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Aliás, treinador pode vencer a Copa do Brasil pela 4ª vez na carreira, contando que ele também já foi campeão como jogador. E Maicon pode fazer um pouco mais de história, se tornando apenas o 3º capitão bicampeão da Copa do Brasil. Primeiros destaques do Grêmio direto de São Paulo com o André Silva. Agora, o Internacional que joga amanhã pelo Gauchão, Rodrigo Oliveira. Uma semana de muitas novidades é o que vem pela frente para o Inter. Amanhã, o técnico Miguel Ángel Ramírez inicia o seu trabalho com o grupo principal. No time sub-20, no time de garotos, Paolo Guerreiro deve retornar aos gramados após de 7 meses, a tendência de que ele entre no segundo tempo do jogo contra o São Luís. E o Inter vai avançar na busca por reforços, em especial por Gabriel Neves e Carlos Palacios. No caso de Gabriel Neves, uma proposta será apresentada pelo jogador que tem como principais virtudes a qualidade no passe e também as assistências. Muito bem, Rodrigo Oliveira, primeiros destaques do Internacional aqui em Esportes ao meio-dia. E quem está conosco hoje neste domingão, Maurício Saraiva. Seu Maurício, que domingo de decisão, que vale título. Tem uma cara diferente sempre um domingo quando tem decisão, seu Maurício. Boa tarde. Qual é a temperatura que está hoje, Lucianinha, que eu quero saber para abrir a conversa? Temperatura, deixa eu olhar aqui. Olha, se eu apostar, eu apostaria nos 25. Vamos ver aqui o que vai aparecer. 27 graus em Porto Alegre. É quase uma temperatura agradável, você dizia. E talvez lá por 8 horas da noite, e é talvez mesmo, porque a lógica não é essa, os gremistas têm uma sensação ainda mais agradável do que a temperatura. Porque por mais que o Palmeiras seja favorito, porque é melhor time, tem melhor elenco e ganhou o primeiro jogo, portanto joga por 2 de 3 resultados, do outro lado é Grêmio. Do outro lado é uma camiseta que pesa tonelada. Do outro lado é um time que está procurando o seu 6º título nacional de Copa do Brasil. Então tudo isso vai para a mesa, tudo isso vai para o campo. E a gente vai acompanhar minuto a minuto do que está por acontecer na decisão da Copa do Brasil, que coloca 54 conto de milhão na conta de alguém e vaga direta de Libertadores para o Grêmio, porque na Libertadores o Palmeiras já conseguiu a dele. Lucianinho. Que domingo, seu Maurício, decisivo. O Fluminense fica de olho também, né? Porque o Fluminense, se o Palmeiras for o campeão, vai direto para a fase de grupos. Se o Grêmio for o campeão, é o Fluminense que joga na quarta-feira, no meio da semana, pela Libertadores da América. Esportes ao meio-dia. Tem na produção a Valéria Possamay, na equipe técnica, Rafael Manito, Moavécia e Rudinei August. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, meio-dia, mais 8 minutos, e na volta vamos mergulhar na grande decisão do Allianz Parque, com os destaques de Palmeiras, de Grêmio, com Maurício Saraiva. Todo mundo junto, misturado, Esportes ao meio-dia no ar, e a gente já volta. Do atendimento especializado às melhores ferramentas, a Ferramentas Gerais tem uma solução completa para todos os profissionais. E o mês começa repleto de oportunidades. De volta, meio-dia, 11 minutos, Esportes ao meio-dia na Gaúcha.
sempre na parceria de Ferramentas Gerais, do atendimento especializado, as melhores ferramentas. A Ferramentas Gerais tem uma solução completa para todos os profissionais. Brosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. Bistec Supermercados, aqui em Porto Alegre, hein? Uma bela floricultura e muito mais na Avenida do Forte, 1396. Para Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Bistec Supermercados, Esportes ao meio-dia. Começa a falar a partir de agora da dupla Grenal. Para estar imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramenta de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Valeu, Valéria Possamay. Conosco também aqui em Esportes ao meio-dia, André Silva. Vamos começar a trazer as questões do jogo. Andrezinho, você tá aí em São Paulo desde a sexta, é isso? Ou desde quinta? Quinta. Desde a quinta-feira acompanhando o Grêmio. Tivemos uma conversa com o técnico Renato Portaluppi. Você já na sexta trazia algumas possibilidades de trocas no time do Grêmio. E o que temos aí nesse momento, que é quase o último antes da bola rolar, André? Bom, Luciano, é o momento de preparação. Os jogadores estão no almoço nesse momento na concentração aqui em São Paulo, né? Eles terão deixa eu pegar minhas anotações, que é mais fácil, que a memória do velho já não funciona. Às 3:30 da tarde eles terão a última conversa com o Renato, a chamada palestra, e 4 horas da tarde a saída, né, em direção ao Allianz Parque, ao palco da partida das 18 horas, que vale o título da Copa do Brasil. Bom, Luciano, de tudo aquilo que eu já falei nos últimos dias, né, lá de Atibaia e aqui de São Paulo, o que eu posso dizer que a gente tem de certeza, digamos assim, para o time do Grêmio? Primeiro, o ingresso de Wanderson na lateral direita. Eu diria que isso é líquido e certo, que Wanderson será lateral direito. Então a zaga está definida, a defesa com Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, assim como as presenças de Maicon e Matheus Henrique estão asseguradas no time do Grêmio. Lá na frente a de Diego Souza. E aí começam os mistérios, começam as dúvidas e também os testes feitos pelo técnico Renato Portaluppi nos treinos de Porto Alegre e também nos treinos realizados na cidade de Atibaia, onde o Grêmio permaneceu até o começo da tarde de ontem. Vamos lá então. Probabilidade maior de que comece com o Lucas Silva, né? E aí mudando um pouco, atuando num 4-1-4-1, tendo nas extremas Alisson e PP ou Ferreira e PP. E eu coloco desta maneira porque estas duas formações foram testadas, com o Maicon e o Matheus, claro, jogando por dentro, com esses dois jogadores pelas extremas e o Diego lá na frente. Também tem a possibilidade de ter o Tassiano nesta formação, né? E aí não ter o Lucas Silva, e teria dois volantes, Maicon e Matheus, né, com o Tassiano ocupando a vaga do Jean-Pierre. Bom, cadê o Jean-Pierre? Ele não está cotado? Não, o Jean-Pierre tem possibilidades sim de começar o jogo, mas neste momento eu diria que a chance do Jean-Pierre ela é reduzida em virtude das últimas atuações, tudo que já se discutiu. O Maurício é uma das pessoas que mais falou a respeito disso, de que o próprio está se desescalando, infelizmente, né, para ele, pela forma como que ele vem atuando, se comportando, enfim, nos jogos do Grêmio. Então, desenho de time, vamos lá, do 1 ao 11, digamos assim. Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman, Diogo Barbosa, Maicon e Matheus. Agora eu vou deixar uma dúvida entre mais de um, mas aí claro que tem que ver a questão de funções, é só por nome. Lucas, Tassiano, Jean-Pierre, desses três sai um. Diego Souza lá na frente, PP, Ferreira e Alisson saem dois, com o Alisson sendo o principal favorito para começar. E aí entre PP e Ferreira a disputa, com o Ferreira nesse momento, por incrível que possa parecer, à frente do PP também pelo quesito das últimas atuações. Pois é, Maurício, a gente projetando aí... O personagem aquele, né? Fui claro? Foi claro, claríssimo. O Maurício Saraiva, muitas possibilidades tem aí o técnico Renato Portaluppi, mas pelo que o André está dizendo, né, o Jean-Pierre aí passa a ser uma opção atrás nessa fila, hein, Maurício? E desta vez não dá para responsabilizar ninguém que não seja o próprio Jean-Pierre. Eu por muito tempo dizia, olha, fica tudo nas costas do emocional do Jean-Pierre, às vezes ele quer, às vezes ele não quer, não é deste jeito. E eu também não estou pondo na conta do Jean-Pierre que ele não esteja jogando porque não quer jogar. Isso não faria o menor sentido. Com o salário que ganha, com os elogios que recebeu, ele querer jogar, ele quer.
Ele não está conseguindo por alguma razão, mas essa razão só tem a ver com ele hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque o Renato, ele já fez o elogio, ele já fez a crítica, ele deu a 10 pro Jean-Pierre, ele botou no banco e a resposta não melhora, a resposta não chega. Então, se você precisa fazer alguma coisa realmente diferente para este jogo, um melhor ainda me parece ser Jean-Pierre no time. Mas eu compreendo plenamente, ele não está, porque a cada rodada ele se desescala, a cada jogo ele se desescala. E se você vai fazer PP de um lado, Ferreira do outro, você vai ter esse tripé de meio campo, que não é tão propositivo, não é tão criativo, mas joga a bola nos dois velocistas e há o Diego Souza, né? Para tentar a conclusão, este sim com performance em alto o tempo inteiro. É um Grêmio que talvez esteja imaginando que o Palmeiras vá para frente hoje no Allianz Parque. Lucianinho, eu não vejo a menor razão para o Palmeiras se expor a risco, como ainda não se expôs nem na Libertadores e nem na Copa do Brasil. O jeito do Palmeiras é se expor a risco só à medida da demanda. Então hoje não tem demanda. Andrezinho, pela tua ideia, podemos ter então ao mesmo tempo PP e Ferreira, dependendo da formatação que o Renato optar? Foi um dos testes do Renato. Ele fez vários testes. Foi um dos testes. Mas eu diria assim, Luciano, o favoritismo é do time com o Lucas Silva, tá? Tá. Se eu tiver que dar nas trocas aí os favoritos para entrar e sair... bom, o Wanderson no Vitor Ferraz, eu vou dizer que isso vai acontecer, tá? Lá na do Jean-Pierre, quer dizer, na do Jean-Pierre é só nominalmente, repito, não é por posição. É a presença do Lucas Silva, digamos assim, a ideia maior que corre no bastidor do Grêmio. E a questão do Ferreira pelo PP também é algo que vem sendo muito trabalhado. O Alisson é considerado, aí claro entra toda aquela discussão, mas é considerado um jogador ainda importante, especialmente para o ingresso do Wanderson, a presença do Alisson é considerada importante, porque ficaria, digamos assim, mais fragilizado aquele setor, tendo Wanderson com Ferreira, por exemplo, para ter o PP na esquerda, e tendo um meio-campo, mesmo que com 3 jogadores com características de marcação, tendo um que tem uma condição física um pouco menor, que no caso é o Maicon. Por aí, portanto, vai se... desvendando o quadro aí da possível escalação do Grêmio para o jogo das 6 da tarde. E o Palmeiras, Andrezinho, em contrapartida, tem um time escalado, até porque o técnico Abel Ferreira, ele tem uma série aí de possibilidades e tem um problema do Luan na zaga não poder atuar, né? O Luan foi expulso naquela absurda expulsão, dá para se dizer assim, né? Não era nem um jogo de jogadas ríspidas e ele fez aquilo que ninguém conseguiu entender. Acho que se ele olhasse o tape depois, ele ia dizer, mas o que aquele cara fez, né? Mas enfim, foi expulso, não tem o que fazer, ele agrediu o Diego Souza. O Alain Pereur, que entrou naquele jogo, vai ser o seu substituto. E a ideia é manter a mesma formação do jogo da Arena com esta troca. Mesmo que o Patrick de Paula, recuperado da Covid, tenha voltado aos treinamentos na quinta-feira, mesmo que o Gabriel Veron também tenha sido liberado pelo departamento médico, ele andou voltando ao departamento médico, a ideia é manter o time da semana passada só com esta troca. E assim, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Alain Pereur e Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano é o time que o Abel Ferreira deve colocar em campo. É um bom time, né, Maurício? Vamos combinar, tem qualidade, foi campeão da América, mas não é um time imbatível para o Grêmio ter à frente hoje às 6 da tarde, Maurício. Não, imbatível não. O Palmeiras é um time de muita qualidade. O Palmeiras é um time que joga de verdade com um volante, o Felipe Melo, e na Libertadores não era o Felipe Melo, era o Danilo, o primeiro volante feito em casa. Jogador de marcação mesmo é esse. Do meio pra frente, eu quero dizer. Os demais, eles marcam. O Palmeiras, Lucianinho, não é um time de dar bote. Não, ele corta a linha de passe, ele dificulta o passe de quem tem a bola, o chamado portador, para falar em futebolês moderninho, ele dificulta com o seu posicionamento e com a sua compactação. Você não vê o Palmeiras dando bote para roubar a bola dos jogadores adversários, isso é muito raro. Então o que você pode esperar do Palmeiras hoje? Um time compactado, marcando longe do próprio gol e marcando longe do gol do Grêmio, portanto na intermediária de 50 metros. Ali ele reduz o jogo e o jogo do Palmeiras parte deste ponto porque há velocistas dos lados. O Rony de um dos lados especialmente. Então, diante disso, a dificuldade é muito grande. Mas se bastasse ser favorito, a gente conversa muito isso, né, Lucianinho? Se bastasse ser favorito, não precisava jogar. A gente só fazia o quê? Fazia um churrasco. Não faz assim, Lucianinho. E decidia, Maurício, tá? O favorito já vai ganhar, pronto. Não precisa jogar. Você está convidado assim que a bandeira mudar de cor para melhor,
Nós vamos fazer um churrascaço, tá, Lucianinho? Vamos fazer, seu Maurício. Bom, Andrezinho, é possível acreditar que o Grêmio possa ter uma postura impositiva aí desde o início do jogo, ao contrário do que o Maurício está dizendo que o Palmeiras não marca em cima, enfim, o Grêmio pode adotar uma política parecida como, por exemplo, a do Santos na própria partida contra o Grêmio na Libertadores, André, ou não? Se atirando assim, não. Até porque o Grêmio tem e usa como exemplo o enfrentamento com o próprio Palmeiras aqui. Dia 15 de janeiro eu estava presente nesse jogo, que foi 1-1 e o Grêmio tomou uma roda daquelas, né, no primeiro tempo do Palmeiras. E podia ter, e ali, curioso, né, se não fosse o Vanderlei ali, o jogo tinha virado, porque teve umas 2 bolas na trave e uns 4 milagres do Vanderlei. Tinha virado 5 pro Palmeiras sem fazer nenhum tipo de confronto de dizer, olha, não pode, tá injusto. Não, se vira 5 aquela noite de sexta-feira, seria absolutamente correto, pelo que a gente viu em campo. Depois o Grêmio empatou com o Diego Souza e ainda quase virou numa cobrança de falta que o Everton acabou salvando do próprio Diego Souza. E o Grêmio usa esse jogo como exemplo, por quê? Porque nesse jogo o Palmeiras veio pra cima, apertou a saída de bola do Grêmio e, aliás, pelas informações que eu obtive com colegas aqui de São Paulo, é assim que o Palmeiras vai fazer os primeiros 15 minutos de uma blitz, e assim treinou também, com uma blitz, com uma marcação bem em cima, bem pressionado para tentar resolver a parada. E aí sim, claro, se não der resultado, aí se resguarda um pouco mais, enfim, e aí espera pelo Grêmio. Mas a informação que tem o Grêmio e a informação que trabalha também a imprensa paulista é de um Palmeiras tendo treinado uma marcação pressão para tentar liquidar a fatura, fazer um gol e aí ampliar, digamos, não dá para dizer que faz 1-0 e é campeão, o Grêmio pode virar, enfim, mas tentar ampliar ainda mais a vantagem, e aí é tomado como exemplo exatamente o jogo de 15 de janeiro, quando o Palmeiras fez isso, deu aquela blitz, fez 1-0 cedinho e desperdiçou, olha, um caminhão de gols contra o Grêmio. Muito bem, senhor André Silva, direto de São Paulo, com as informações de Palmeiras e Grêmio, a grande decisão da Copa do Brasil. Olha só esse recado da Claro. Quer ter mais agilidade e se manter antenado de tudo? Então você precisa de conectividade. Vou te explicar. Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha, com fibra e tecnologia de última geração. É ficar ainda mais conectado com o mundo lá fora. Para você trabalhar, estudar e se divertir dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Em outras palavras, conectividade é Claro. E aí, quer ter conectividade na sua vida? Então acesse claro.com.br e assine 240 mega com Wi-Fi Plus de R$ 99,00 por mês, mais 99 centavos no combo multi. Claro, você merece o novo. Vamos virar a pauta. O Internacional joga amanhã pelo Gauchão. Falando em Gauchão, Valéria Possamay, quem são os parceiros do nosso Placar Gaúcha, Valéria? Sempre para CERS, um mundo de oportunidades, e Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. No Gauchão teve ontem vitória do Brasil de Pelotas, lá na Montanha dos Vinhedos. Brasil 1, gol do Neto, Esportivo 0, Brasil chega a 3 pontos, e a segunda derrota aí no Esportivo, time do técnico Luiz Carlos Vinck. Vou repassar aqui no placar antes de falar com o Rodrigo Oliveira. Os jogos todos do Gauchão agora serão amanhã. Hoje não tem jogo do Gauchão, claro. Todo o foco na decisão aí da Copa do Brasil. Por isso que São José e Grêmio é um jogo que está adiado. Era o jogo que seria o da tarde de hoje no Passo da Areia. Os jogos do Gauchão às 8 da noite. Tem no Beira-Rio, que vamos falar agora do Inter. Tem Inter e São Luís. Tem na Boca do Lobo, Pelotas e Ipiranga, e jogos também tem às 10 da noite no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Juventude, e também no Estádio Centenário, Caxias e Aimoré. Tem 2 jogos às 8, 2 às 10, nesta segunda-feira de Gauchão. Rodrigo Oliveira, novo técnico apresentado, a expectativa é para o começo do trabalho aí com o time principal a partir de amanhã, Rodrigo. Será amanhã e o início das ideias de Miguel Ángel Ramírez, o trabalho que vai ocorrer ao mesmo tempo no campo, com o treinador explicando para os jogadores as suas ideias, o seu modelo de jogo, e com a direção buscando os reforços pedidos pelo técnico. A gente vem informando, Lucianinho, já há algum tempo, que o Miguel Ángel Ramírez pediu, entre as suas prioridades, ponteiros
e também um meio-campista de muita qualidade no passe, para ser a chave, a base do seu modelo de jogo, de posse de bola. Para as pontas, o Inter vai seguir nas negociações com Carlos Palacios, ponteiro direito do União Espanhola do Chile. O entrave é a forma de pagamento. Para o meio-campo, o jogador pedido, o jogador alvo do Internacional é Gabriel Neves, volante do Nacional do Uruguai, que tem como principal virtude a qualidade no passe, o passe preciso. Eu observei na manhã de hoje alguns lances do Nacional do Uruguai na Libertadores passada. Em 6 jogos que o Nacional disputou, Lucianinho, o Gabriel Neves, ele deu 3 assistências. Além de ele ter um passe preciso, ele é muito bom no passe, naquele penúltimo passe. Ele é bom em deixar os jogadores em uma boa condição para fazer o gol. E como o modelo de jogo do Miguel Ángel Ramírez se baseia, sobretudo, na posse de bola, o Inter entende que o Gabriel Neves seria um reforço ideal e entende que para o Gabriel Neves seria ideal jogar em um clube como o Inter, onde o time tende a ficar com a bola bastante. E a missão da semana vai ser convencer o Gabriel Neves disso e, principalmente, convencer o Nacional a vender o jogador para o Inter e não para o São Paulo. Pois é, Maurício Saraiva, o Inter começa a buscar peças aí a pedido do técnico Miguel Ángel Ramírez. E são pelo menos 2 nomes citados aí, jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano, seu Maurício. Mas convencer o Nacional a vender para o Inter e não para o São Paulo é simplesinho, né, Luciano? Você chega mandar e diz assim, o São Paulo, depois que inventaram esse negócio de 3 letras aí, o São Paulo vai pagar em 3 vezes o mesmo valor que o Inter. Como é que o Inter pode convencer o clube Pago a vender? Vista. Pago à vista ou pago em 2. Ah, mas aí os caras vêm e pagam em uma vez também e aumentou o preço. Bom, aí começa um leilão, fica mais difícil. Mas na condição de pagamento você já tem um ganho, você chamar a atenção do jogador para que ele vai ser, e aí entra importante o papel do Ramírez, né? O Ramírez falar, ô Gabriel Neves, você vai ser o início das minhas jogadas, tudo que eu construía vai partir dos seus pés, você vai ser protagonista e tal. O jogador pode se sentir valorizado, mais o salário, que é óbvio, qualquer profissional lida com o seu ganho pessoal mensal. Então, há formas de convencimento. Só não pode assim, não é que eu sou mais bonito, não é que a minha camiseta é vermelha, não é que eu tenho olho verde. Aí não vai, né, Lucianinho? Nada, não vai. Tem que ter a grana para resolver o negócio. Essa é a questão. Bom, Rodrigo, tem Inter amanhã em campo pelo Gauchão com o time da gurizada aí. Pode ter alguma novidade em relação àquele que jogou contra o Pelotas e empatou lá na Boca do Lobo, Rodrigo? Vai ter novidade, viu, Lucianinho? Você disse time da gurizada, né? E tá certo, time da gurizada, mas a novidade não vai estar no time, vai estar no banco e de gurizada não tem nada. Paolo Guerreiro. A tendência é de que ele fique no banco e entre no decorrer do segundo tempo. Só precisamos aguardar a definição do treino de hoje à tarde e aí inicia a concentração. Mas a tendência é de que o Guerreiro seja relacionado e entre nos minutos finais. Ele já está recuperado de lesão, já está há algum tempo treinando com o grupo normalmente e a expectativa é de que ele ingresse no decorrer do jogo. E na equipe titular, o técnico Fábio Matias deve ter mais reforços do grupo principal. Ele já teve, no jogo contra o Pelotas, o Heitor, que antecipou as férias. E deve ter, amanhã contra o São Luís, 3 jogadores que também anteciparam as férias. O meia Maurício e os atacantes Peglow e Yuri Alberto. Pois é, Maurício Saraiva, o Inter pode dar uma encorpada a mais nesse time para amanhã, hein? Bom, o Paolo Guerreiro é uma mudança de status importante e vira uma espécie de fato histórico da temporada, né? Porque não é a primeira lesão longa do Paolo Guerreiro, da outra ele voltou bem, ele voltou como se nem tivesse parado, foi impressionante. Só que agora ele tem 1 ano mais de idade e parou 1 ano quase. Tomara para o Internacional que ele volte naquele padrão dele de não perder gol. Cada vez menos movimentação, você vai ter o Paolo Guerreiro, não é por 50 metros do campo, é numa faixa de 20 a 30 metros perto do gol. E aí, te movimenta. Marca o zagueiro. Ele vai dizer, eu não falar sua língua, né? Como eu marcar zagueiro? Não dá para mim. Ou eu marco zagueiro ou eu faço gol. Porque eu não vou ter condição física, não vou ter explosão para poder fazer isso. Então,
o Inter vai trabalhar em torno do Guerreiro para beneficiá-lo e o Guerreiro possa dar o seu benefício no custo. O benefício é golo, como diria a minha avó. Maurício Saraiva conosco aqui, Esportes ao meio-dia 31 minutos. 2 destaques aí importantes do noticiário. Alô, Valéria Possamay. Lucianinho falando agora de estaduais, né? Indo para o Clássico Paulista ontem, o São Paulo de Hernan Crespo venceu, aí goleou, melhor dizendo, o Santos de Ariel Roland, justamente na estreia do técnico argentino por 4-0. E o Ariel Roland até destacou a atuação do time do Peixe no primeiro tempo, mas lamentou ele que teve apenas uma semana de trabalhos aqui no Brasil. E o outro destaque é as eliminatórias da Copa, que teve rodadas adiadas por conta da pandemia. A Conmebol e a FIFA decidiram adiar as 2 primeiras rodadas de março, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E a seleção brasileira enfrentaria a Colômbia, fora de casa, no dia 26 de março, e a Argentina na Arena Pernambuco no dia 30. Agora, os jogos não têm data ainda para acontecer. Bom, tem jogo rolando pelo Paulistão, agora pela manhã, Corinthians 1, Ponte Preta também 1. Jogo no segundo tempo, Matheus Vital fez o gol do Corinthians, João Veras o gol da Ponte Preta. 12:32. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Grande decisão da Copa do Brasil. É rapidinho, não sai daí. De volta, 12:35. Esportes ao meio-dia na Gaúcha. Neste domingo de Grêmio, de decisão da Copa do Brasil, Grêmio atrás do Hexa. Esportes ao meio-dia sempre de Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Chevrolet Brosalto, sempre o melhor negócio. E Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Um destaque do Twitter, Valéria Possamay para a Redmac, materiais de construção, a gente é de casa, Valéria. E o assunto, claro, Lucianinho, é essa final da Copa do Brasil, e a gente destaca as promessas do torcedor do Grêmio aí para esse título, e o principal assunto é se o Grêmio for campeão. E aí a gente destaca diversas promessas que os torcedores estão fazendo, e o principal nome que está sendo colocado é o do Tassiano. Por exemplo, aqui algumas participações dos internautas. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, eu prometo meter o bigode do Tassianjo, que também é chamado pelos torcedores do Grêmio. E Tassianjo! Tassianjo, Nossa Lucianinho. Senhora! E a outra, eu tatuo o Renato e o Tassiano beijando a taça. E aí, para fechar as promessas aqui, tem doação de cesta básica também entre os torcedores. E claro, aquela de raspar o cabelo. Essas as promessas dos torcedores do Grêmio no Twitter, para ir buscando esse título da Copa do Brasil. Que coisa, Maurício. Tassianjo. Bom, se ele fizer o gol, daí também, né? A gente falou mais de uma vez, lá no início da pandemia, vale para o futebol e para a vida, para tudo. Tire a esperança de um ser humano e você tira tudo dele. Não pode tirar a esperança. O Grêmio tem 1 de 3 resultados, o Grêmio é inferior ao Palmeiras, o Grêmio está desencaixado, o Grêmio está mexendo no time justamente por desencaixado, e nada disso impede o Grêmio de ser campeão, de fazer 1-0 e levar pênalti, de fazer até 2-0, que me parece aí sim muito mais improvável, mas tudo pode. O imponderável do futebol, a graça do futebol, é que o pior ganha do melhor com muita frequência. Já teve vezes em que o Grêmio era melhor do que o adversário e perdeu, já teve vezes em que ele era pior que o adversário e ganhou. É o caso de hoje. Então, deixa jogar, né, Lucianinho? Deixa jogar. E tem uma coisa que a gente tem falado, Maurício Saraiva, insistentemente, não só a gente, os integrantes também do staff do Grêmio, presidente Romildo Bolzan Júnior, o técnico Renato Portaluppi, alguns atletas, de que em caso de vitória, de conquista, cada um na sua casa. E a torcida do Grêmio, eu tô vendo, acho que talvez até a geral tenha capitaneado esse processo, colocou na guete, Maurício, tem uma imagem que está circulando direto nas redes sociais, uma imagem feita de drone e as faixas todas cobrindo uma pista da Guete, dizendo o seguinte: gremista em casa muda o jogo. Boa.
É isso, né, Maurício? Esse recado dado aqui pelo pessoal da geral do Grêmio e das outras torcidas também, tenho a impressão que tem outras faixas aqui ao lado, mas a faixa maior aqui é da geral, é essa. Gremista em casa muda o jogo, Maurício. Torcer cada um na sua casa com transmissão da RBS TV. Aqui em São Paulo, o Palmeiras também lançou campanhas idênticas a essas que o Grêmio já tinha feito semana passada, pedindo para que o seu torcedor não saia de casa. E essa imagem ficou muito bacana, Maurício, uma imagem aérea, não sei se chegou a ver. Parabéns a geral. Então, gremista em casa muda o jogo. É isso, cada um na sua casa, olho na RBS TV, ouvido na transmissão da Rádio Gaúcha, com toda a equipe. E então é isso. Legal aqui essa participação, essa ideia das torcidas que tem essa noção de que é preciso se resguardar nesse momento. 12h39 minutos. Bom, Maurício Saraiva, tu apostaria em um dos times que o André citou especificamente? Eu sei que tu não é muito adepto de um volante a mais, Maurício. Mas será você que... Tá me perguntando sobre o que eu faria ou sobre o que eu acho que o Renato vai fazer? Não, sobre o que tu faria. O Renato vai fazer... O que eu faria vinha Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP de um lado, Ferreira do outro. Isso eu faria para abrir o jogo, para dizer pro Palmeiras, eu tô aqui para ganhar de ti. Isso é o que eu faria. Mas eu tô do lado de cá do balcão. Agora, o que eu acredito que o Renato vai fazer? PP de um lado, Ferreira do outro, Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique, Jean-Pierre no banco. Rodrigo Oliveira, o que você faria se fosse Renato Portaluppi? Jean-Pierre, do meio pra frente, Jean-Pierre, Ferreira, PP e Diego Souza. Andrezinho. O que tu faria do meio pra frente? O que eu faria do meio pra frente? Se tu tivesse o apito, que nem diz o Renato, que ele sacaneia na entrevista, exato, que é o apito, vai dar o treino ali, então. Se eu tivesse o apito, eu faria o seguinte: Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tassiano, Ferreira e Diego Souza. Sem PP, portanto, e sem Jean-Pierre. Sem PP e sem Jean-Pierre. Eu faria que nem o Maurício, eu botaria o Ferreira de um lado, no lugar do Alisson, e deixaria o PP do outro, é claro, e no meio botaria o Lucas Silva, só mudaria essa ideia, e tiraria o Jean-Pierre, justamente ali pro Ferreira ter mais mobilidade. Então, viu, 3 cabeças, 3 questões diferentes. Valéria Possamar, então, concorda com alguém ou já tem uma outra alternativa, Valéria, para fechar esse time? Eu manteria o Jean-Pierre e colocaria o Ferreira no lugar do Alisson, deixaria o PP também. Eu acho que ninguém chegou num consenso, Maurício. Cada um mudou alguma coisa. Não tem consenso porque nós não temos nenhuma prova de que o Grêmio, com qualquer das escalações que a gente cogitou aqui, que o Grêmio vai ser melhor. Nós talvez só tenhamos um consenso, Lucianinho. Assim como estava, não dá para ficar. Assim como o Grêmio jogou para perder do Palmeiras domingo passado, com aquela formação, não dá para repetir. O próprio Renato chegou a essa conclusão. Que providências tomar, aí cada um tem a sua, né? Com certeza. Então eu fico naquela situação, o que o Renato decidir está bem decidido, Maurício. Exato. Eu só acredito assim, de todas as coisas colocadas pelo Andrezinho desde sexta, a pior alternativa, porque traz o Grêmio muito para trás, considerando o quanto o Grêmio precisa da vitória, é Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, mais o Alisson. Ou seja, você tira um armador, tira um criador, mantém um jogador tático que é pouco criativo e quer ganhar do Palmeiras achando que o Palmeiras vai pra frente. O Palmeiras não vai pra frente. E aí, ganha como? Ó a trilha te pressionando, Maurício, pra gente ir pro intervalo. Larguei. Vamos pro intervalo comercial, 12h42 minutos na volta. Sabe quem é que tem na volta? O comentário do Pedro Ernesto Denardim, tem mais as últimas da dupla, então rapidinho a gente já volta, não sai daí. Minutos Esportes ao meio-dia de Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Chevrolet Brosalto, você sabe, né? Sempre o melhor negócio. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. É hora de opinião aqui, Esportes ao meio-dia. O comentário de Pedro Ernesto Denardim para Facta. Solicite seu empréstimo em facta.com.br. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito pra Vida. Acesse o site fmp.edu.br. E renovadora de pneus Hoff.
feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro Ernesto! Pois, meu amigo Lucianinho, todos nós sabemos que o Grêmio tem o seu tamanho, o Grêmio é gigante. Mas o time do Grêmio desta temporada não é gigante. O que o Renato poderá fazer para tentar surpreender o Palmeiras e a partir daí conquistar uma vitória? Porque sem ela o Palmeiras é campeão e o Grêmio não vai poder comemorar esse título. Bom, se fala em 3 possibilidades, né? A mudança do lateral direito, a mudança do Jean-Pierre e a mudança também do PP. Bom, o Jean-Pierre, ele pode ser um jogador decisivo numa cobrança de falta, pode, mas ele está jogando muito pouco. O PP é muito bom jogador, mas faz muito tempo que ele não joga. Então, se o Renato tirar esses 2, não haverá nenhum absurdo, pelo contrário, eles pedem para sair. Agora, como é que serão os substitutos? Bom, não sei. Acho que ele vai colocar o Lucas Silva no meio e vai colocar o Ferreirinho do lado esquerdo. Acho que é isso que vai acontecer. E o Wanderson no lugar do Vitor Ferraz. Acho que são estas alterações, conforme tem dito o André Silva, naquilo que ele manda dizer lá de Atibaia e agora já em São Paulo. Então, Lucianinho, o que está acontecendo? O Grêmio precisa atacar, o Grêmio precisa ganhar do Palmeiras e o Grêmio precisa ter nesse time, que não é gigante é o clube é extraordinário, é 5 vezes campeão da Copa do Brasil, mas precisa do time. Será que o time vai responder com o tamanho do clube, com o tamanho da torcida? Não correspondeu muito, mas enfim, Renato renovou, tem outras possibilidades, é um jogo decisivo, é um jogo final, é mata ou morre. Então eu tenho esperança sim de que o Grêmio possa eventualmente conquistar esse título, o hexacampeonato da Copa do Brasil. É difícil? Sim, muito difícil. Impossível? Não, principalmente para quem, por exemplo, já passou pela Batalha dos Aflitos. Aí o Grêmio mostra a sua imortalidade. Tá bom, gigantão? Quero o Grêmio do teu tamanho. Tchau. Valeu, Pedrão! Comentário aqui em Esportes ao meio-dia. Maurício Saraiva tem o destaque final, seu Maurício. O Grêmio vai ter atitude, o Grêmio vai ter certamente a camiseta pesada impressionando o Palmeiras, porque é uma questão de respeito. Mas isso só não bastará. O Grêmio vai ter que ser bem mexido, o Grêmio vai ter que jogar coletivo e individualmente muito melhor do que tem feito e superar um time que lhe é superior. É improvável, mas não é impossível, Lucianinho. Obrigado, Maurício. Até o pré-jornada. Maurício estará comentando o jogo no Futebol da Gaúcha junto com Diogo Olivier, narração do Marcelo Debona, André Silva e José Alberto Andrade nas reportagens, Jory Vasconcelos na arbitragem e na central de esportes Marcos Bertoncello. Um destaque final do Inter, Rodrigo Oliveira. O provável Inter para o jogo de amanhã contra o São Luís: Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges, Johnny, Lucas Ramos e Maurício, Peglow, Guilherme Pato e Yuri Alberto. Valeu, Rodrigo. Destaque final do Grêmio, André Silva. Jogadores deixam o hotel 4 horas da tarde, rumo ao estádio do Palmeiras. Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Ferreira ou Alisson, Matheus Henrique, Maicon Ferreira ou PP e Diego Souza. Ficamos por aqui, vem chegando o correspondente Ipiranga e depois o Sala de Domingo.